Oi pessoal, tudo bem? Bom, tô aqui hoje na Praça Vicente Lopes, que é bem no centro da Recoleta. É uma praça muito bonita, bem arborizada, sempre tem bastante gente. Vocês podem ver aqui, o pessoal sentado perto de um gomero. E hoje, pessoal, esse vídeo vai falar para aqueles que estão vindo aqui para Buenos Aires, se você já comprou suas passagens, né, para vir para cá, se você está pensando em visitar. Com certeza, uma parte do seu planejamento vai ser o que você vai ter que fazer, ou seja, um roteiro, tá? Pensando nisso, eu quero compartilhar com vocês algumas ideias de lugares que vocês podem e deveriam ir, né, caso vocês venham aqui para Buenos Aires, porque são lugares bem conhecidos aqui na cidade, são lugares bem importantes e, e E eu já morando aqui já posso garantir que vale a pena vocês conhecerem, tá? Então eu tentei organizar mais ou menos por zonas, então talvez vocês conseguem fazer alguns deles durante o mesmo dia, dependendo da quantidade de tempo que você for ficar aqui, seja um dia, uma semana, um mês, não sei. E aí vocês conseguem aproveitar bem o tempo de vocês aqui na cidade, tá bom? Então me acompanha aí até o final, porque pode ser que tenha algum lugar que você ainda não tenha escutado. E isso aí já é uma boa ideia, até para você não ficar aqui pensando o que eu vou fazer aqui na cidade, né? Onde é que eu vou ir, ter que ficar planejando as coisas de última hora, às vezes é perca de tempo e também de oportunidade, né? Porque vocês poderiam otimizar o tempo de vocês e fazer muito mais coisas. Então me acompanha aí, fica à vontade para se inscrever, para comentar, para perguntar se você tiver alguma dúvida sobre algum lugar. Eu vou passar rapidinho assim os nomes, a lista de lugares e vocês fiquem à vontade, tá bom? Aqui da cidade que eu escolhi para separar assim alguns lugares próximos que vocês podem ir é no centro, tá? E o primeiro lugar ali do centro que vocês têm que pelo menos visitar ou tá ali, passar ali perto, porque é um lugar muito emblemático da cidade, é a Casa Rosada, tá? Ela fica ali próxima a Porto Madeiro, centro, tá? É um edifício muito lindo, perto da Praça de Macho, e tem vários lugares ali perto. Se eu não me engano, ultimamente não tem visitas guiadas, mas caso você for vir para cá, vale a pena você dar uma procurada, porque às vezes eles conseguem, eles abrem para algumas visitas. Então, eu sei que antes eles tinham, agora eles não têm, mas verifique bem. Mas é um lugar que vale a pena, mesmo que seja para passar ali por fora, vale a pena vocês visitarem. Outro lugar que está bem pertinho da Praça da Casa Rosada é a Catedral Metropolitana. Tá assim umas quadras dali, até menos talvez. Que é uma catedral que fica bem ali perto, ela está meio escondida assim, mas é bem fácil de encontrar. Que também é outro lugar histórico bem importante aqui da cidade e vale a pena para vocês conhecerem. Bom pessoal, ali em frente vai estar a Praça de Macho, tá? Que é esse lugar que eu mencionei agora, que é uma praça bem bonita assim no centro. Vocês podem tirar várias fotos ali. De um lado está a Casa Rosada, que muitas pessoas vão tirar foto ali, que é um símbolo do governo aqui da Argentina. E bem no centro da praça tem um mastro onde eles içam a bandeira da Argentina bem grande assim, e dias assim que tem um pouquinho de vento, ela fica assim, aquela bandeira bem linda assim, flamejante assim, sabe? Vale muito a pena. Vai fazer vocês se sentirem assim bem perto assim da cultura dos argentinos. Descendo, pessoal, a Praça de Macho, se vocês seguem um pouco mais para baixo, vai estar outro símbolo da Argentina, que é o obelisco. Pessoal, o obelisco, ele é uma coisa que a gente às vezes ignora vivendo aqui, né? Como eu já vivo aqui faz bastante tempo, às vezes a gente acaba naturalizando ele, assim. É uma parte que é usado pra gente que já mora aqui como se fosse um ponto de referência às vezes na cidade, porque a gente tem tanto naturalizado já esse ponto turístico, assim, no dia a dia da gente. E ele foi criado pro aniversário de 400 anos da fundação de Buenos Aires. Dependendo da época do ano que vocês vierem para cá, vai ter... eles costumam decorar o obelisco com cores. Por exemplo, no Mundial, né, na Copa, eles colocam as cores azul e branco, projetam assim símbolos, cores, ou se alguma campanha que eles estão fazendo na cidade contra a depressão, o Pride, projetam ali no obelisco. Então é uma parte bem cêntrica da cidade, bem simbólica da cidade, e vale a pena. Dá pra vocês tirar bastante foto ali. E também tá perto daquele BA grande, né, que o pessoal gosta de tirar bastante foto aqui, que é assim, uma estrutura. Tá bem no centro ali da 9 de julho.
Bom, pessoal, o Obelisco ele também tá na conexão da Rua Corrientes, tá? Avenida Corrientes. A Avenida Corrientes é, como eu posso dizer, é uma avenida dos teatros, tá? É uma parte assim bem mais artística. Durante a noite costuma estar bem iluminado, tem várias pizzarias, tem vários teatros, tem vários restaurantes assim mais antigos da cidade, tá? Ali também tá o Guerrin, que é o restaurante de pizza, tá o Bachero, enfim. Enfim, é uma rua bem importante, tá? Para Buenos Aires, e vale a pena vocês irem. Durante a noite, em alguns dias, eles fecham a rua e ela se converte, metade dela, em uma peatonal. Então tem vários artistas dançando tango, de música gaúcha, e vale muito a pena. Teatro Colón, pessoal, também vai estar bem perto ali da Avenida Corrientes, tá? É um teatro enorme, tive a oportunidade de ir algumas vezes ali, ele é muito lindo, sabe? É uma obra de arte gigante e super recomendo. Vocês podem comprar entradas pela internet, sim, com antecipação, e aproveitar alguns dos espetáculos que tem lá. Então super vale a pena, e super recomendo, é muito lindo. Bom, e já o último lugar da área, assim, mais ou menos do centro, já começando para ser a próxima área que a gente vai falar, o último lugar que eu recomendo, assim, vocês irem, é o Gran Ateneu, tá? Que é a livraria essa gigante que vocês veem na internet, assim, muito linda, de 3 andares, 4 andares, que era um teatro antes também. Eu já fiz vídeo lá, você pode acompanhar aqui, eu vou deixar aqui o card para vocês procurarem um passeio que eu fiz na Recoleta. Ateneu, pessoal, é um lugar lindo, assim, uma obra de arte também, vale a pena vocês irem, dá pra tirar várias fotos lá, dá pra encontrar muito livro lá, e eu super recomendo vocês. Tem um café lá dentro também que vocês podem aproveitar, tomar um cafezinho, se sentir bem assim como eu posso dizer assim, na vibe aqui de Buenos Aires. Bom, pessoal, mudando aqui um pouquinho de cenário, aproveito e mostro pra vocês aqui, aqui atrás está uma outra pizzaria, bem conhecida, que é Los Maestros, que ela é bem conhecida, bem boa. Eu morava perto de uma delas, uma das filiais, recomendo. Bom, pessoal, então indo para a próxima zona, a próxima área que eu quero recomendar para vocês, alguns lugares que vocês podem ir. Vamos para Recoleta, tá? Saindo ali do Ateneu, o Ateneu já tá, na verdade, já na Recoleta, assim, já bem na parte onde ele começa, na entrada da Recoleta, digamos. Também está o Cemitério da Recoleta, tá? Que é um cemitério gigante, parece uma mini cidade, e ali estão enterrados vários personagens muito importantes da história da Argentina. Eva Perón, enfim, vários atores, várias pessoas importantes, políticos, vale a pena ir. Tem visita guiada, não sei dizer agora quando estará o preço, mas eu também fiz um outro vídeo falando, passeando por lá. Então tá a Praça Francia, olha, falando tudo errado, Praça Francia, e ali tem vários bares também, onde vocês podem passear, parando ali perto da Recoleta, e eu recomendo pra vocês, tá bom? A Recoleta tem um detalhe, pessoal, ela tá perto de tudo, assim, tem os pontos importantes da Recoleta, os pontos, como eu posso dizer, turísticos da Recoleta, eles estão todos muito perto uns dos outros. Vocês podem fazer isso caminhando assim, ó, em 10 minutos, assim, entre um e outro. Bem pertinho dali também tá o Museu de Bellas Artes, tá? Que é um museu bem bonito aqui da cidade. Tem várias obras importantes também, e super vale a pena vocês irem. A entrada, se não me engano, também é gratuita, e se não é gratuita, ela é bem acessível e tem várias obras bem importantes. Então recomendo vocês estar bem perto assim da Praça Francia e do Cemitério da Recoleta. E já, pessoal, como o último lugar assim da Recoleta, assim, dos mais importantes, digamos, vamos dizer assim, vocês podem ir também na Biblioteca Nacional, tá? Que está ali perto do Museu de Bellas Artes, caso vocês queiram passear, também gostam desse biblioteca, livraria, tá? A Biblioteca Nacional, que também aparece no meu passeio na Recoleta. E já como último, agora sim, o último ponto da Recoleta, eu diria que vocês podem ir pelo Jardim Japonês, que já está começando a ser já como Palermo, tá? Que é um jardim, é um dos maiores jardins japoneses fora do Japão. Uma zona assim fechada, tem um lago, tem restaurante,
tem um museu da cultura japonesa, dos imigrantes japoneses aqui para Buenos Aires. Então, super tranquilo, super lindo. Dá pra fazer um passeio assim bem legal, sabe? Não é um passeio muito longo que vocês vão fazer ali no Jardim Japonês, mas é bem lindo, dá pra tirar muitas fotos. Pra quem gosta de tirar foto, o Jardim Japonês, ó, fica assim como uma boa dica, que é muito lindo assim, sabe? Tem muito detalhe, aquela coisa assim, né? Da cultura japonesa, assim, que eles são muito detalhistas, muito detalhe. Tem várias... eu lembro assim que também no meu passeio para Palermo, que eu fiz assim por Palermo, Recoleta, eu fui lá no jardim e tem aquelas... como é que a gente fala? Aqui eles falam gruxas, eles falam... a gente fala gralhas, né? Que são aqueles origamis. Tem um lugar assim, tem vários deles assim, de pendurados assim, e é bem lindo. Então essa seria também uma recomendação para quem vai estar ali por Recoleta, Palermo, ou quiser ir turistear aí por essa zona. Bom, pessoal, rapidinho então, pra assim, ó, ser bem direto assim, passar tudo pra vocês. Vamos pra outra zona bem importante daqui, que é, bom, Palermo, que é um dos bairros assim, dos queridinhos aqui de quem vem aqui pra Buenos Aires. Bom, pessoal, mudando de novo aqui, ó, tchan tchan, pra vocês possam ver também um pouquinho da praça, que ela é bem bonita. Tá, um dos lugares que vocês têm que ir é nos bosques de Palermo, que é como se fosse um parque, tá? Que o pessoal costuma ir pra lá pra tomar chimarrão, tomar mate, pra praticar esportes, pra tomar um solzinho. É bem lindo. Perto ali do Bosque de Palermo, conectado com o Bosque de Palermo, tá o Rosedal, tá? Que também é um jardim que tem mais de 100 tipos, espécies de flores, de rosas, né? Que é muito lindo, assim. Dá pra tirar muita foto lá, principalmente assim na temporada mais quente do ano. Durante o inverno não tanto, porque eles têm que fazer a poda, mas já na outubro já começa a florir. E eu não lembro, tem uma época do ano que eles dão as rosas de presente. Se você souber quando é que é aí, alguém souber essa informação, deixa aí para que o pessoal possa aproveitar. Pertinho também, pessoal, ali dos bosques de Palermo e do Rosedal, tá o Planetário, tá? Que é outro ponto bem turístico aqui. O pessoal costuma ir bastante no Planetário. Tem uma exposição bem legal, tem vários jogos assim interativos. É como se fossem uns exercícios interativos assim, que o pessoal costuma fazer. E vale a pena para quem, né, tá passando pela zona, tá bem pertinho. Também dá para fazer a visita guiada sem ter que pagar nada, dependendo do dia e do horário. Você pode procurar na página e vai ser um passeio bem divertido. Vocês conseguem aproveitar e fazer várias coisas na mesma zona. Bom, pessoal, outra coisa, ali vocês vão caminhar um pouquinho dentro de Palermo. Palermo é um bairro bem grande. Tá a parte de Palermo Soho. Palermo Soho vamos dizer que Palermo tem várias subdivisões, tá? Palermo Soho é uma parte mais boêmia, assim, mais bares, pubs, restaurantes, assim, mais turística, tá? E dentro de Palermo Soho tá a Praça Serrano, que é uma plaçoleta que tá ali no centro. O pessoal costuma ir, porque ela é rodeada de bares e restaurantes, e até algumas festas, assim, alguns lugares que o pessoal costuma ir pra festa, pra balada. Então, vale a pena. Se você vai estar por aqui, por Palermo, é uma zona que você tem que conhecer. Tem várias feiras de artesanato, enfim. É uma recomendação que eu acho que é bem válida para quem tá vindo pra cá. Bom, pessoal, daí eu já vou começar com uma outra zona, tá? Que já tá mais pro outro lado, que é a zona de San Telmo. San Telmo é um bairro bem antigo da cidade, mas muito histórico. San Telmo é um bairro bem antigo, bem conhecido. Eu acho que foi o primeiro bairro a ser fundado aqui na cidade. Bem histórico. Tem muito... Deixa eu tentar acomodar aqui. É um bairro histórico, bem... tem muitos museus, tem muito tango. Tem várias coisas que dá pra fazer ali em San Telmo, pra quem gosta assim daquela parte mais melancólica da cidade, mais, sabe, bem cara de Buenos Aires que a gente imagina assim quando a gente tá no Brasil. Lá é a zona, que é uma das partes mais antigas assim. Também tem um vídeo lá, tá aqui no canal. E super recomendo pra quem estiver vindo pra cá, tem que conhecer San Telmo. Depois ali mais perto dali tá o Caminito, tá? Que já tá mais pelo lado da Boca, La Boca, tá? Que é uma parte assim, como posso dizer, uma rua, tá? Que ela é bem antiga também, tem vários lugares assim de tango, vendem coisas assim bem turísticas da cidade. Tem muito desse fileteado, sabe, que é aquela arte bem portenha, assim, aquelas letras assim bem da Argentina mesmo, que a gente vê nos ônibus, a gente vê na publicidade que eles fazem. Então
são partes assim que vão deixar vocês bem perto desse espírito assim portenho, né? Que a gente vê. E é algo que eu recomendo pra vocês também. Bom, vou mudando de lugar aqui. Também tá a feira de San Telmo, que acontece nos domingos. E tá o mercado ali de San Telmo, tudo ali nessa mesma zona. Vocês podem conhecer. Tá o museu do Macba. Macba, tá ali, Macba. E também o Museu Mamba, que vale a pena para quem estiver por ali, quem gosta desse tipo de turismo, recomendado. Já perto, pessoal, daí tá a Bombonera, tá? Que é o estádio do Boca Juniors. Tá? Quem gosta de futebol, tá ali no mesmo bairro La Boca. Tá? Vale a pena também para quem gosta. Eu não cheguei a entrar no estádio, eu passei em frente ao estádio algumas vezes. Vale a pena. Pra quem gosta do adversário, né, que é o River, também em Núñez tá o estádio Monumental, tá em Núñez, então fica aí, né, opção pra todo mundo. E já saindo já dessa zona, pessoal, perto de San Telmo, tá Puerto Madero. Aqui é algo que vocês têm que conhecer, que já é todo o contrário, é um dos bairros mais novos, se não é o mais novo daqui de Buenos Aires. É um bairro bem luxuoso, moderno. Ali tá o Puente de la Mujer, tá? Que vocês com certeza já viram, tá? aquela ponte assim sobre o rio. Puente de la Mujer, ali perto del puente tem vários restaurantes que vocês podem aproveitar e conhecer. Mas assim, terminando o que a gente estava falando, se você já tá ali por Puerto Madero, que é uma das partes assim onde está a Ponte da Mulher e toda essa zona de Buenos Aires, digamos, vocês também podem aproveitar e ir pela costaneira, tá? A costaneira é como se fosse a orla, assim, do rio. E o pessoal costuma também ir para ficar ali comendo choripan ou coisas assim. E também vale a pena para quem quer passear, aproveitar também o domingo, né? O pessoal vai andar de bicicleta por ali. E toda nessa zona assim de Puerto Madero. Bom, eu acho que também dessa zona aí seria tudo ali por essa parte assim de Puerto Madero. Agora eu tava pensando, tem outro lugar que eu não mencionei, que já seria também pela zona de Recoleta, que é o Malba, que é um museu bem conhecido, de arte moderna. Recomendo também, vale a pena para quem tá viajando aqui pela cidade. Bom, pessoal, acho que esses assim são os essenciais, tá? Os essenciais. Claro que Buenos Aires tem muita coisa para fazer. É uma cidade enorme, tem muito museu, tem muita praça, tem muitos edifícios históricos, tem muita coisa para fazer aqui, tá? Feiras, assim, é um monte. Mas esses assim eu acho que são os essenciais. Caso esse vídeo tenha servido para você, eu espero que tenha servido, pessoal. Aqui, ó, deixa aí um like. Se você conhece alguém que está vindo aqui para Buenos Aires, manda esse vídeo aí que pode ser útil para essa pessoa, porque fazer a parte assim do roteiro é uma parte meio complicada aqui, até mesmo porque às vezes o pessoal vem para cá com pouco tempo. E outra coisa, pessoal, quase todos esses lugares que eu falei pra vocês são gratuitos, tá? Vocês não vão ter que gastar. Então, Buenos Aires está muito caro ultimamente. Você tá vendo isso em todos os vídeos e não é o ponto do meu vídeo hoje.